E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, eu sempre falo pra vocês que todo vídeo que eu faço do canal é sempre compartilhando sobre algo da minha vida. Então nesse momento eu queria confessar meu pecado pra vocês, pra que em nome de Jesus vocês não façam o que eu fiz, tá bom? Aprendam com o meu erro, tá? Amém, obrigada. Mas basicamente o que eu quero falar é sobre algo que eu fiz. Pois é. Deus, ele me deu muitos projetos, muitos planos, muitos textos, coisas que eu deveria fazer. E aí eu pegava essas coisas e falava, Deus, isso é muito bom, muito valioso, mas eu vou dar um banho-maria nisso, sabe? Eu vou deixar um pouco de lado, vou dar um tempo, depois eu faço, eu acho que não tô pronta. E começava a dar um monte de desculpa. E aí um dia eu pedi para Deus, Deus, sonda o meu coração. O porquê eu reajo dessa forma nas vezes em que o Senhor pede para eu fazer algo. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava fazendo um projeto que Deus pediu para eu fazer e veio um pensamento na minha mente. Por que você quer falar sobre isso? Se já tem tanta gente falando sobre isso. Tem um monte de gente falando sobre o mesmo tema que você. Não fala sobre isso não, vai fazer outra coisa. E gente, venhamos e convenhamos. Esse foi um dos pensamentos mais bestas e mesquinhos que eu já tive. Porque se foi Deus que pediu pra mim fazer, e a mensagem que ele me deu não era qualquer mensagem, não tava falando sobre qualquer coisa aleatória, é uma mensagem poderosa, por que eu vou deixar de falar só porque existem outras pessoas falando a mesma coisa? E aí, naquele momento, eu entendi e falei, entendi, Deus, o que o Senhor quer dizer. Muitas vezes eu parava de fazer os projetos de Deus porque eu pensava, nossa, já tem alguém melhor do que eu falando sobre isso. Já tem outra pessoa falando sobre a mesma coisa que eu vou falar, então não tem porquê eu fazer isso. Mas foi quando eu entendi o seguinte. Existem pessoas que só eu, Isabela, posso alcançar. Assim como existem pessoas que só você pode alcançar. E por isso eu queria abrir com vocês Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Primeiramente, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes reais. Nós somos escolhidos por Deus para pregar a mensagem, para falar aquilo que ele nos deu. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdotes reais. Ou seja, Deus, ele deu planos para você, projetos para você, mensagens para você pregar, para você falar, para você fazer. Eu tenho certeza disso. Só que talvez você não tenha feito porque você pensou, nossa, já tem alguém falando sobre isso. E esse é um tipo de pensamento que não vem de Deus, porque Deus fez você de uma forma única. Então, por mais que tenha 500 mil pessoas falando a mesma coisa que você vai falar, se lembra que só existe uma pessoa como você, falando da forma como você vai falar, fazendo da forma como você vai fazer. E essa é a graça, é por isso que Deus te chamou, por isso que Deus me chamou. Então, eu percebi que muitas vezes eu deixava de fazer coisas porque eu pensava, nossa, já tem alguém fazendo isso, então eu não vou falar. Mesmo que Deus tenha pedido, mandado pra mim fazer, eu desobedecia a Deus falando, Deus, não, já tem alguém falando, já tem alguém fazendo. E isso mostra o quão mesquinha eu era, o quão besta eu estava sendo. Mas hoje eu entendi que eu fui feita para carregar a mensagem de Deus. Deus fez você para carregar a mensagem dele. Existem pessoas que só você pode encontrar. Existem pessoas que só querem ouvir o que você diz, da forma como você diz. E nessa semana eu quero te encorajar a você se lembrar das coisas que Deus te deu e que você ainda não fez, que você postergou, que você enrolou para fazer. Às vezes por medo, às vezes por não querer fazer mesmo. Tenha um momento com Deus, tira um tempo com Deus para saber sobre isso. Porque Deus te fez de forma única. A forma como você fala, só você fala. A forma como você faz as coisas, só você consegue fazer. E Deus quer te usar nessa singularidade que você tem. Então, não permita com que as suas emoções, com que as pessoas dizem, com que Satanás diz, entre na sua mente e te impeça de fazer e viver aquilo que Deus tem para sua vida, tá bom? Então,
Basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado no fundo do meu coração, para que você pare de engavetar as coisas que Deus tem pra você, só porque existem talvez outras pessoas fazendo, tá? Em nome de Jesus, não faça mais isso. Então é isso, gente. Beijo grande, abraço gigante e até o próximo vídeo.